Shalom, shalom, rapaz querido. Boa noite. Nesse exato momento, depois de um bom tempo sem estarmos aqui com live, mas guiado e debaixo da direção do Senhor, eu quero, assim, em pouco tempo, abordar um assunto e já veio um ano e meio, né, trabalhando, Deus ministrando ao nosso coração e acompanhando tudo o que está acontecendo à nossa volta, na igreja do Senhor, todo o contexto geopolítico, todo o contexto bíblico do tempo presente e o que Deus tem chamado a nossa atenção como igreja é para um tempo de quebrantamento, um tempo de arrependimento, um tempo de rasgar o coração e não as vestes, como está lá no livro do profeta Joel. Rasgar o coração, clamar, chorar, se humilhar, se quebrantar, ter um coração contrito. O que é ter um coração contrito? É um coração arrependido de todas as práticas, porque a iniquidade tem se alastrado e a iniquidade no meio do povo de Deus também, muitos escândalos, muitos pecados. Há um tempo atrás, eu fiz uma live aqui falando sobre estamos em disciplina, mas não nos arrependemos. E foi aí no meados da pandemia, e a pandemia ela trouxe quatro grandes manifestações na terra do, do trabalhar e do juízo de Deus. Né? O Senhor falou comigo fortemente naquele tempo, como está falando agora. E o Senhor falou claramente que quando veio a pandemia, a primeira coisa é que estava julgando as nações entraram em juízo de Deus. A igreja estava em disciplina por causa da podridão ministerial e da sujeira no meio do povo. E a disciplina, ela não vem primeiramente para punir, ela vem para corrigir, ela vem para instruir, ela vem para libertar. Mas ninguém fica isento daquilo que semeou. Deus dá a liberdade para você lançar a semente que você quiser. Mas Ele não livra você de colher o fruto da semente que você lançou. Terceiro, que profecias estavam se cumprindo. E quarto, que o diabo já estava arregimentando, quer dizer, congregando as nações para o grande governo e único mundial, né? Que é o governo de Cristo. Graças e paz, pastor Rogério. Seja muito bem-vindo aqui na live. E nesse processo há 1 ano e 6 meses, Deus falando comigo e isso ardendo muito forte, tive muita resistência, né, para chegar até esse momento aqui com esse tema. E eu vou dizer a vocês por que a resistência. Porque primeiro, é o tipo de mensagem que a igreja contemporânea do momento não gosta de ouvir. Segundo, é o tipo de mensagem que para ser ministrado, o ministro tinha que estar com uma vida inteiramente pautada, fundamentada na escritura, quer dizer, dando conformidade com a palavra, porque é uma responsabilidade muito grande. Terceiro, embates espirituais, muitos, para poder chegar até aqui, né, nesse momento. Assim, eu numerei algumas coisas aqui que, infelizmente, a igreja contemporânea já tem desprezado. Eu não vou aqui julgar a igreja, porque a igreja quem julga é o Senhor. Mas nós vamos tratar dos frutos da obra
E o que é que a igreja tem desprezado? Eu não vou dizer em todo, porque hoje no Brasil, cerca de mais de 78 mil denominações, só dentro do Brasil. Uma coisa eu posso falar de vivência de igreja, de caminhada no Evangelho, que nenhuma das 78 mil cumpre fielmente as escrituras, porque há uma gama muito grande de teologias, de fundamentos sendo ministrados, sendo aplicados. Então, não há uma uniformidade, ainda que a palavra seja única, não há uma uniformidade na ministração. Então, nós temos, dentro da igreja, várias divisões teológicas. Nós temos igrejas neopentecostais, nós temos igrejas renistas, nós temos igrejas calvinistas, nós temos igrejas pentecostais, igrejas de reforma, e mesmo nesses grupos de igrejas, no seu bolso, no seu entendimento, na sua composição doutrinária, não existe uma unidade. Não existe uma unidade. Primeiro, porque em relação à escritura, a Bíblia ela tem duas situações bem corriqueiras e importantíssimas. Ela é interpretativa e ela é aplicativa. Na sua interpretação, existe aí uma variedade de pensamentos, interpretações corretas e incorretas, também há interpretações heréticas do texto sagrado. E, partindo dessa interpretação, há uma aplicação. E essa aplicação vai correr em diversas dogmas, diversos julgo, peso que é colocado sobre as pessoas ou não. E aí a igreja entra em dois extremos. Um religioso demais, extremista, ou liberal demais, mundano, profano. É uma situação assim, que nós temos que clamar e buscar a Deus em andar conforme não o padrão religioso, não no padrão libertino, mas no padrão bíblico. Outra situação também com relação à escritura, que eu bato muito e eu afirmo muito isso, é que o Espírito Santo não vai dar nenhuma interpretação fora daquilo que ele inspirou a escrever. E é exatamente aqui nesse ponto que não é levado em consideração, muitas das vezes, e aí chegamos ao que chegamos no dia de hoje. Queridos, eu quero abordar o poder da igreja desprezada, nesse contexto geral de 78 mil denominações. Isso é registrado, fora as que não são registradas, né? E estão andando aí sem nenhum amparo legal no termo jurídico da lei. Que nem tudo aqui que eu vou falar está acontecendo 100%. As duas denominações podem estar faltando em um ponto, em dois, em três, em quatro, mas no todo, essa palavra que eu vou trazer agora é para que haja uma compreensão, um despertamento, para que possamos agora, principalmente agora, é um tempo que Deus está chamando a igreja brasileira ao arrependimento, está chamando o povo brasileiro ao arrependimento. Quando Deus permite governantes maus sobre uma nação, é porque essa nação precisa urgentemente se quebrantar, se humilhar, se arrepender de seus pecados e buscar o Senhor de todo o coração. Não por aparência, não por vontade própria, sabe, querendo barganhar com Deus, mas não de quebrantamento mesmo, de arrependimento.
Eu quero tirar de início um texto em Apocalipse, capítulo número 3, a partir do verso 14, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto digo, amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Glória a Deus. Querido, essa carta à igreja de Laodiceia reflete muito o tempo, segundo a teologia do dispensacionalismo, o tempo do fim, né? Da era da graça, antes de vir a grande tribulação. Bem, não quero entrar, pois, nessa questão escatológica, teológica, mas sim no clamor que o Senhor Jesus, no verso 20, ele diz que este estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Querido, esse texto que é muito usado no evangelismo, foi muito usado por um bom tempo, para falar do pecador, para falar com aquela pessoa que está com a vida acabada, destruída, para que ele abrisse a porta do seu coração e aceitasse Jesus. Nesse não tem evangelista, esse até um texto de convocação, de libertação para a igreja, de convocação à igreja. Jesus está dizendo para a igreja que ele está à porta. Se ele está à porta é porque ele não está dentro, ele não está participando. E como é que ele está participando? Porque não está sendo levado em consideração a sua pessoa e a sua obra. Boa noite, meu amigo Tom, de Getúlio PR. Deus te abençoe, meu querido. Não tem levado em consideração. E aqui eu quero trazer exatamente esse ponto. Hoje a igreja está numa situação que ela não tem ensino em si, em todo o seu contexto, levado em consideração aquilo que recebeu do Senhor. E quais são os poderes que têm sido desprezados. Primeiro, a igreja tem desprezado o poder da santidade. Andar em santidade é um poder tremendo, ser santo, querido. Santidade não é a aparência exterior, né? No extremismo, nós temos aí, e para algumas denominações, a santidade está na aparência exterior, está nas vestes. Não, santidade não está na aparência exterior. Santidade é o fruto daquilo que se é. Jesus nos salvou para sermos santos. Santo é o estado do ser. Assim como Deus é santo, ele nos santifica em Cristo Jesus, nos torna santo e como santos nós vamos andar em santidade. E andar em santidade é andar separado de tudo aquilo que
machuca, destrói, fere a nossa natureza humana. Porque em que Jesus nós somos feitos nova criatura. E essa nova criatura, ela é transformada de glória em glória todos os dias, à imagem de Cristo. Romanos 8, verso 29, 30. Ser transformado à imagem de Cristo. E aí todas as coisas que essa pessoa está passando vão cooperar para o seu bem. Só que a igreja ela tem desprezado a santidade. Ou ela é um ponto extremista, radical, no sentido da aparência exterior, ou ela simplesmente não existe. E aí hoje nós temos muita gente transvestida com aparência de humildade, de santidade, mas na verdade é sepulcro escaiado, ela tem o mesmo coração, a mesma motivação que havia no coração dos fariseus, dos escribas, da época de Jesus. Era uma aparência exterior, onde se trocava muita regra, mas não havia um coração. E a santidade vem de um coração regenerado, transformado, pelo encontro com Jesus. E aí o fruto do Espírito Santo vai fluir na vida dessa pessoa, e por onde ela passa, ela vai exalar o perfume de Cristo. Ela vai ser o exemplo. Ela vai andar incontaminada do mundo. E aqui é o que nós vamos ver Tiago, capítulo de número 1. Deixa eu ver aqui, no verso de número 26, 27. Ele diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, isso é, não tem domínio próprio sobre aquilo que sai da sua boca, antes engana o seu coração, a religião dele é vã. Verso 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. E aqui deixa bem claro que duas ações são imprescindíveis e atestam para uma religião verdadeira, que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Que é isso, amar o próximo como a nós mesmos. Porque o fruto do nascido de novo, do homem e da mulher de Deus, é servir ao próximo. O evangelho nunca é por mim, sempre será para o outro. Sempre será para o outro. Se você ler, meditar em Mateus capítulo 5 ao 7, eu digo que ali é a mentalidade do reino, você vai notar claramente em todos os 3 capítulos. No Sermão do Monte, Jesus falando que a cultura do reino, a cultura do evangelho é o outro, servir ao outro, amar o outro, cuidar do outro, estender a mão ao outro, não revidar o outro. Isso aqui, primeiro. Segundo, guardar-se da corrupção do mundo. Quer dizer, não ceder às tentações do mundo. Santidade não é estar livre do pecado. Santidade é não ser dominado pelo pecado. Isso é guardar-se da corrupção do mundo. Porque nós estamos no corpo carnal, um corpo mortal, um corpo corruptível. E a igreja tem desprezado a vida de santidade. Nos últimos 10 anos, nós temos visto só escândalo em cima de escândalo. E aí, por causa dos escândalos, por causa dos maus, por causa da falta de santidade, por causa da falta do temor a Deus, a igreja tem sido escandalizada, pisada pelo mundo. E os bons têm pagado um preço, porque o diabo, quando ele vem, ele não faz acepção.
porque o propósito dele é parar o avanço da igreja. E aí a igreja tem desprezado. Então se despreza a vida de santidade, se perde o temor. Então se perde o temor. Se anda de uma forma absoluta, desgovernada, sem controle, sabe? Fazendo tudo aquilo que a carne deseja. E a carne ela é alimentada pelo desejo da alma, pelo pecado que não foi liberto, não foi expulso. E pecado se liberta pela santidade, andando em santidade. Se liberta de pecado, se rendendo à vida de santidade, andando em santidade. Segundo poder que a igreja tem desprezado é o poder do amor. Falar de boca que ama é a coisa mais fácil. Mas amor não é o que se fala, amor é o que se vive, é a prática. O amor não tem mais se colocado em prática. Muitos irmãos falaram muito ao mesmo tempo que a gente não vê mais o amor não, é só conversa. E o amor é a essência do caráter de Deus. Deus é amor. E ele provou esse amor dando o seu filho por cada um de nós. E quando nós não merecíamos. Amor. Deus é amor. E quem ama conhece a Deus. Quem não ama não o conheceu. Está lá em 1 João. E a igreja não tem vivido em amor. Há uma guerra por posição. Há uma guerra por querer mostrar que é mais, que conhece mais, que canta mais, que tem dom, que tem chamada. Há uma guerra, sabe, para apontar o pecado do outro, o erro do outro. E se a gente se devora um com os outros, o amor de Cristo não está em nós. E nós temos visto isto. Irmãos tradicionais, reformados, atacando os pentecostais, não quer os dois cessaram. Fala uns, porque não quer que Deus vai abrir a boca de um profeta, vai ter profecia aquilo outro. E outras coisas absurdas vão acontecendo. Atacam nós pentecostais, pentecostal ataca irmão pentecostal, porque não quer. Queridos, uma questão aqui. Só ama quem teve um encontro verdadeiro com Cristo. Porque nós, como corpo, há uma situação aqui que tem que ser bem definida. Eu costumo dizer há muitos anos, Jesus não deu a primazia denominacional para seu ninguém. Ele não deu denominações, ele deu ministérios, ele deu dons, ele deu talentos. E aí, em 1 Coríntios 2, vai dizer que é uma diversidade de dons. Aos dons do Espírito, aos dons ministeriais de Cristo, aos dons do Pai. É uma diversidade de dons. E quando nós vamos para a sistemática da palavra, Shalom Donares, apóstolo Neri, Deus abençoe. Quando nós vamos para a sistemática, em toda a escritura, a teologia sistemática, no seu corpo completo, vai apresentar 73 doutrinas bíblicas. E alguns ministérios vai fluir com mais intensidade em uma, duas ou três mais doutrinas bíblicas para a edificação do corpo e outros não. Então, às vezes, o calvinista lá, o reformado, ele não entende que um ministério neopentecostal está fluindo em uma dessas doutrinas para a edificação do corpo, para o crescimento da igreja. E aí atacam o outro, aí não há amor, estão se mordendo. Quando, na verdade, Paulo escreve na unidade
do Espírito, na unidade do corpo, que o olho não pode dizer para o pé que não precisa dele. Cada um tem a sua funcionalidade. Então, precisamos amar e acabar com essa divisão. Amar uns aos outros verdadeiramente, não só de palavras, mas de ações. E o amar na igreja é esse corpo andar unido, andar em verdade, andar em santidade, um ajudando o outro. Como apóstolo, e quando Deus me deu esse entendimento do ministério, eu nem sonhava em receber a unção pastoral. Eu fiz parte do ministério pentecostal, que Deus começou a abrir porta, prega aqui, pega ali, vai para cá, ajuda ali, trabalha ali, em uma denominação e outra e tal. E que irmão já para mim assim, você está errado, você está assim, eu digo, meu querido, Deus me chamou para o reino. E o reino é todo o corpo de Cristo. O reino não é uma pátria, o reino é o corpo. E esse corpo, a mesma necessidade que o meu irmão do lado, aqui vizinho, tem, um irmão meu, numa denominação diferente da minha, na África, no Oriente Médio, também tem. E nós temos que um cuidar do outro. Amor. Mas se entende hoje, se vive hoje o amor como se fosse apenas os irmãos que estiveram na mesma denominação, na mesma visão que eu. Isso não é o Evangelho de Cristo. Isso não é o reino de Deus. Então, o amor tem sido desprezado. Que evangelho é esse? Que eu só amo meu irmão quando ele está dentro da minha denominação. Quando ele sai e vai para outra, eu desprezo. Eu abandono. Eu rejeito. Eu não socorro mais. Eu não compartilho com ele. Ah, não. Aí alguns vão dizer assim, não, porque saiu da visão. Que visão, querido? A visão não é mais importante do que o corpo. A visão é uma ferramenta para a edificação do corpo. Ela não é a última cocada da embalagem, do pote. Não é. Ah, não, porque deixou de ser pentecostal para ser reformado. Querido, Deus usou Calvino e Arminio em seus tempos para trazer a compreensão e entendimento do seu projeto. E o povo assim crescesse na palavra, em graça e conhecimento, fluindo nos dons e poderes do Espírito. Era uma renovação para a igreja, uma renovação do Espírito Santo na igreja, um avivamento. E não uma doutrina absoluta. Porque absoluta é a palavra veio antes de Calvino, a palavra veio antes de Arminio. Se nós analisamos, esperamos os 100 anos da igreja, eu vou pegar os últimos 400 anos, 500 anos. Veio um avivamento com Salvo Bonarora, João Rus, aí veio um avivamento com Lutero, aí depois veio a Reforma, aí depois veio o avivamento com Seymour, que aí veio o pentecostalismo, e aí depois de Seymour vem exatamente o neopentecostalismo, depois vem as igrejas de visões, e aí vem o avivamento apostólico. Para quem entende, compreende o mover do Espírito Santo, nós estamos vendo que Deus, em cada período, levantou pessoas de grupo, movimento, para trazer a unidade e unificar a igreja num propósito. Então, são avivamentos. Infelizmente, nesse meio, se levantar falso mestre e introduzir heresia, mas só que a verdade ela prevalece, ela não muda. Então, de Jesus passaram os céus e a terra, mas minhas palavras não passaram. E nós ficamos com a palavra. Então, o amor é a manifestação da natureza de quem nasce de novo. E no amor não tem essa divisão, porque é pentecostal, neopentecostal, não. O amor
é o fundamento e a manifestação é o cartão de identidade do cristão. E aí tem desprezado. Muitos ministérios têm desprezado. Muitos líderes têm desprezado, têm ensinado errado, não têm dado, não têm ministrado com um testemunho de vida em amor para com as suas ovelhas, para com seus irmãos na fé e para com o seu próximo. E os dois principais mandamentos que Jesus deixou foi: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para eu amar o meu próximo, eu tenho que me amar assim como eu amo a Deus, na mesma intensidade. Na mesma intensidade. Infelizmente, a igreja tem desprezado. E esse tempo, Deus está apertando as coisas, porque as profecias estão se cumprindo, mas ela não me omite, me dá poder, autoridade por me omitir como cristão nas coisas concernentes a Deus. E essa situação agora vai vir exatamente para isso. Para quê, pastor? Para que a igreja volte ao caminho da santidade e para que a igreja volte ao caminho do amor. O terceiro poder que a igreja tem desprezado é o poder da fé. Temos ministérios que andam em fé, mas nós temos uma gama muito grande, uma quantidade enorme de irmãos que não vivem pela fé, não andam por fé. As circunstâncias governam a vida deles. Eles não conseguem fluir na palavra. São teóricos na palavra, mas meninos na fé. Não conhecem os princípios da fé. Não tem a ousadia na fé para proclamar a palavra, para declarar o que a palavra diz a respeito dele, aquilo que ele tem, aquilo que ele pode fazer. E principalmente fé para proclamar quem ele é. Fé. Nós temos milhões de cristãos no Brasil que a maioria não sabe viver nem andar pela fé. A fé tem sido desprezada. É mais fácil se mover no emocional do que na fé. Porque a fé não é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu creio. Não é o que eu sinto, é a convicção que eu tenho. Isso é fé. Hebreus capítulo 11 vai nos dar que chave poderosa da fé. Ora, Hebreus 11, verso 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Que as revelações poderosas aqui sobre fé. Primeiro, ela é um fundamento, ela é uma base, ela é o alicerce. Jesus disse em João 14:1, crede em Deus, crede também em mim. Então é um fundamento, aquilo que eu creio, porque nós somos aquilo que cremos, aquilo que adoramos. Todo mundo tem fé, todos têm fé. Agora, poucos têm direcionado e fundamentado essa fé na verdade. Muitos estão numa fé enganosa, numa fé que vem da mente, numa fé que vem de demônios, sabe? E não estão vivendo o que é para viver em Deus na sua vida, sabe? Entendeu? A fé ela é um testemunho. E aí andar por fé, meu, é poderoso. Aleluia. Andar por fé é poderoso. Testemunho de fé é poderoso. Andar por fé é não amar a vida mais do que o Senhor.
Terceiro, a fé é entendimento, ela é o conhecimento da revelação da palavra, de que todas as coisas foram criadas por Deus. E o que aqui que nós estamos vendo é figura daquilo que ele, aleluia, tem feito na eternidade, tem preparado na eternidade. Qual vai dizer que tudo que foi escrito para nós foram feitas figuras, para que nós não tropeçamos em muitas coisas. Pode ser o meu pastor Guilherme, é muito bem-vindo. Vamos lá, me entenda um pouco mais o áudio. Então, o quarto poder que a Deus tem desprezado é o poder da fé. E agora vai ser um tempo que a nossa fé vai ser provada. E a prova da fé não é pagar o preço por A, por B, por C, não. A prova da fé é pagar o preço do testemunho e do conhecimento da nossa vida fundamentada em Deus. Aleluia. O quarto poder que a igreja tem desprezado é o poder da oração. Hoje não se ora mais como antigamente, não. Os irmãos de 40, 50 anos atrás passavam horas orando, horas em intercessão. Mas hoje nós temos a igreja que às vezes entra no templo e a pessoa mal ora 2, 3, 5 minutos, ou só dá um oi, sal e já até louvar, já até cantar, até buscar. Reuniões de oração hoje são gatos pingados, 3, 4 irmãos, no máximo 5. Às vezes acontece milhares, vai 10, 15, 20. Mas todos estão no aperto. Mas de buscar o Senhor em oração, não tem. Está muito escasso a vida de oração. Nós acabamos de passar por uma guerra espiritual tremenda no país. E a igreja se convocada a orar, mas pouquíssimos se comprometeram a orar, a buscar o Senhor. A maioria estava dispersa, preocupada com seus próprios afazeres, suas próprias vidas. E não sabem que a oração é um diálogo com Deus, é um momento precioso com Deus. Precisamos voltar a orar, urgentemente. O quinto poder que a gente tem desprezado é o poder da comunhão, do partir do pão, do estar junto, reunido. E aqui isso aqui é o modelo de igreja, é o modelo de estar no coração de Deus. Deixa eu ler Atos, capítulo número 4. Vamos para Atos 2. Diz assim no verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja é um corpo, esse corpo está em comunhão. Não importa se um membro do corpo, um ministério do corpo, é uma igreja com 20 mil membros, e a outra ponta do corpo, né, pode dizer assim, tipo um dedo mediu, é uma denominação com 5 pessoas. Esse corpo tem que estar
em comunhão, unido, junto, partindo do pão, participando da mesa, um cuidando do outro, juntos, buscando a Deus em oração, perseverando na doutrina dos apóstolos, estar junto, para que um complete o outro, junto. Há um cabeça na igreja, o cabeça é Jesus. E esse corpo, todo o corpo está junto, ligado nele, ligado à cabeça. E esse corpo tem que estar em comunhão, total alinhamento com Cristo e entre si. Como se meu corpo não está em comunhão, como a minha mente vai, a minha cabeça, com a minha mente vai dar um comando para essa minha mão fazer esse movimento aqui, abrir e fechar, se não está junto, ligado em comunhão. Tudo funcionando juntamente com um único propósito, um único objetivo. O ser o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, a embaixadora do reino na terra. O mundo, quando vê a igreja em comunhão, ele é constrangido a corrigir a sua rota, largar o pecado, largar a idolatria, porque existe um povo, que é o povo da cruz, é o povo do reino. E esse povo do reino anda em verdade e justiça, em amor, em fé, em santidade, em oração, a ponto de constrangê-los a corrigir-se, a arrepender-se. Mas vamos adiantar aqui, porque eu já estou falando muito, eu não queria me alongar, mas é conforme o Espírito Santo tem falado. O sexto poder é o poder da adoração. A adoração tem sido desprezada. E concernente à oração, eu falo o seguinte, a oração ela é o tempo que a igreja está vivendo. A oração é a identidade. Nós somos aquilo que adoramos. Quanto mais adoro o Senhor, quanto mais a igreja adora o Senhor, mais parecida com ele é. Mais se torna a sua imagem na terra, a manifestação da sua imagem na terra. E a adoração ela tem sido desprezada no todo. Eu vou falar já por quê. Existem movimentos de adoração, mas não existe um corpo em adoração. O movimento vem e passa, mas o corpo ele permanece. E na verdade nós temos que ter um corpo em adoração diante do Senhor. Adorando em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito? É adorar em contrapartida, né? Contrário, né? a, ao reino material, em contraste com o reino material. E em verdade é em contraste com o erro. Adorar em verdade é o contrário da mentira. O mundo vive na mentira. Quem adora em espírito e em verdade ao Senhor, esse adorar em verdade é em justiça, em santidade, em integridade, testemunho. E há um poder enorme da adoração. A adoração, ela move os céus, traz o céu para a terra. A adoração, ela quebra as cadeias. Ela rompe impérios de principados e potestades. E muitos não estão adorando. Muitos estão participando de movimentos de adoração, mas não estão adorando e nem vivendo em adoração, em espírito e em verdade. Vamos para mais um poder que é desprezado. Queridos,
Essa mensagem que o senhor tem tratado comigo, só te dá vale. Se eu for pegar tema por tema, tópico por tópico aqui, a gente vai passar dias falando. Mas eu pretendo terminar porque vai inteirando o rolo todo e para que aquele que está assistindo agora, quem vier assistir depois, seja tocado pelo Espírito Santo e venha viver o que Deus quer para a vida dele. Ser transformado em uma nova criatura ou se volte para Deus. O sétimo poder, é o sétimo? É. É o poder do testemunho, da influência. A influência que hoje a igreja tinha sobre o mundo sumiu. Não existe mais aquele impacto do evangelho trazendo levando a revelação de Cristo às pessoas corações. Hoje estamos influenciados por doutrinas, ideologia no seio da igreja, dentro da igreja, né? Nos perdemos nos conhecimentos. Antigamente se perdia-se na ignorância, ou se perdeu no conhecimento. Temos tantas coisas à nossa disposição, tantas ferramentas, centenas de ferramentas, mas não conseguimos dar conta. E o nosso testemunho tem sido maculado, sujo, por causa da iniquidade, por causa dos pecados, por causa do desprezo, do abandono à palavra, por causa de movimentos, por causa de heresias, por causa de ganância, falsos líderes, falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos evangelistas. E aí, hoje, vivemos uma triste realidade de estarmos ministrando para crente e não estamos mais ministrando para pecadores. A igreja tenta influenciar o mundo, ainda o mundo nos odeia, e não o inverso. E muita coisa mundana em torno da igreja. É tempo de resgatar esse poder, de sermos verdadeiramente sal que tempera na terra e luz no mundo. Luz no mundo. Outro poder que a gente tem desprezado é o poder do Espírito Santo. Sempre falado muito sobre o Espírito Santo, relacionamento do Espírito Santo, mas muitos têm só escutado e não praticado, não se relacionado com o Espírito Santo. E aí, a obra que o Espírito Santo foi enviado para realizar em nossas vidas, através de nós, essa obra ela fica travada, retida. E aí não há uma libertação, não há um mover sobrenatural do Espírito Santo, não há um mover sobrenatural dos dons do Espírito Santo, não há um mover sobrenatural do fruto do Espírito Santo. Eu fico triste quando vou para cultos em determinadas igrejas e eu vejo um intérprete de Libras ministrando louvores e a palavra para os irmãos aí que são deficientes. E um dos poderes do Espírito Santo que é nos dado é exatamente para curar os enfermos. E essas manifestações de cura não estão acontecendo. Na igreja primitiva e na igreja que foi avivada na reforma e após a reforma, um mudo, um surdo entrava na congregação, saía ouvindo e falando. Um cego entrava com a sua deficiência nos olhos, saía enxergando. E hoje isso está faltando. E o Espírito Santo está aí, os dons estão aí, a autoridade está aí, o poder está aí, o dunamis de Deus está dentro de nós. E ele não se manifesta. E para encerrar, o último poder é o poder da palavra. Ou há uma negligência com a palavra, ou há extremos com a palavra.
O que temos ministrado, e aqui eu falo experiência, porque eu vivi essa fase, foi necessário Deus me chamar a atenção, tem esperado muito autoajuda, métodos e maneiras de andar feliz, de ser feliz, mas a palavra não, tem sido negligenciada, ou tem sido ministrada de uma forma extrema, um radicalismo tão grande de chegar a um ponto de se exigir coisas que Deus não exige, e a se afirmar coisas absurdas religiosamente que Deus não exige. Queridos, é tempo de despertarmos, é tempo de acordarmos. Os sinais estão aí. Jesus está voltando. Os dias são maus. A qualquer momento, a igreja pode ser arrebatada e a qualquer momento o governo anticristo pode ser estabelecido. E Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas haverá um dia que ele vai chamar juízo. E há um juízo para a igreja, há um tribunal de Cristo, o Bema, aonde as nossas obras vão ser provadas pelo fogo. E aquele que edificou ouro, pratas e joias, receberá galardão, mas aquele que edificou sobre palha, feno, as suas obras vão ser queimadas, mas todavia será salvo, mas haverá uma prestação de contas. Querido, é tempo da igreja despertar, voltar ao primeiro amor, voltar ao primeiro amor, aceitar, passar por essa disciplina de Deus, porque Ele nos ama, e quem ama corrige, e vamos ser corrigidos pelo Senhor, retornar ao primeiro amor, para que assim possamos viver a plenitude da glória do Senhor. Essa foi a palavra que Deus tem ministrado ao meu coração nesse período. Quem sabe, permitindo Ele, a gente faz outras lives aí, tratando cada assunto individualmente. Espero que você tenha sido edificado. Espero que o Espírito Santo tenha falado com você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está comigo nessa live. E que o Senhor te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.